Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa quinta lição do trimestre, uma perspectiva pentecostal de missões. Mas antes, lembre de você curtir, compartilhar, comentar este vídeo, deixe aqui a sua impressão do assunto que foi trabalhado, alguma dúvida, alguma pergunta que nós possamos esclarecer na medida do possível. Pode deixar aqui nos comentários que nós responderemos ou completaremos assim que possível. A nossa quinta lição, ela tem como texto áureo um texto muito conhecido, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Poderemos dizer que este versículo resume o trabalho missionário da igreja. Quando se fala aqui de virtude, a palavra grega usada é dunamis, que quer dizer força, poder, autoridade, dinamismo, energia. Portanto, a palavra virtude ela não traduz a totalidade do que seja a ação do Espírito Santo impulsionando a igreja a fazer missões. A função da igreja é ser testemunha, no grego, mártiros, ou seja, aquelas pessoas que estão dispostas a morrer pela sua fé, estão dispostas a morrer por aquilo que defendem. É isso que nós somos. Porque quando se fala a palavra testemunhas, também não exprime a totalidade do que seja o trabalho missionário de cada cristão. Quando se fala de testemunha, lembra-se logo de tribunal, de justiça, e sabemos que as testemunhas podem mentir em juízo, pode acontecer isso, mas aqui o que Jesus está dizendo é que a dunamis do Espírito Santo viria sobre os seus seguidores, de tal maneira que eles estariam dispostos até mesmo a morrer para defender seus ideais, para defender a sua versão de fatos apresentados. E o alcance seria em todos os lugares, não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A verdade prática nos fala que o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Cada ano, cada época, Deus, através do seu Espírito, levanta a sua igreja para continuar fazendo missões. Na introdução do comentário, lemos que uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nestes últimos dias. Primeiro tópico, uma perspectiva pentecostal de missões. Primeiro item, somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, em primeiro lugar, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Em segundo lugar, a autoridade bíblica, ou seja, a Bíblia como única regra de fé e prática. Diferente de algumas religiões que colocam a Bíblia e mais alguma outra coisa, às vezes outros livros, às vezes outros ensinos, colocam em par de igualdade com a Bíblia, em pé de igualdade com a Bíblia. Porém, o evangélico coloca apenas os evangelhos como fonte de autoridade para a sua vida. E em terceiro lugar, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Durante muitos séculos na história do cristianismo, a igreja meio que se fechou em si mesma. Porém, em outras épocas, através da ação do Espírito Santo, ela é levada a anunciar o evangelho a todos os povos. É algo que não se pode guardar para si mesmo, mas o cristão, o evangélico, ele se sente impulsionado a anunciar aquelas verdades para outras pessoas. Basicamente,
esses princípios são o que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se num impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante. Em primeiro lugar, a autoridade das Escrituras. Em segundo lugar, a salvação pela fé. E em terceiro lugar, o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, cada crente é um sacerdote. Então, de acordo com o missiólogo Paul Pomerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico descrito acima como a natureza dinâmica da fé cristã, ou seja, o surgimento do movimento pentecostal, ele impulsionou as pessoas a fazerem missões. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Em segundo item, somos pentecostais. O termo pentecostal se refere ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, pode acontecer hoje também, ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da que foi experimentada pelos cristãos daquele primeiro século. Ainda com o missiólogo Paul Pomerville, essa experiência do Espírito Santo perspassou, ou seja, passou por toda a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e que continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a igreja. No terceiro item, as contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas, onde Cristo ainda não foi anunciado. Então, essa característica do pentecostal, do evangélico, é de levar a palavra de Deus a povos, lugares, culturas e nações que ainda não conhecem o Evangelho. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os demais evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito Santo na prática de missões. Segundo tópico, a obra missionária depois do Pentecoste. A causa da obra missionária da primeira igreja foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esse é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi o primeiro século de nossa era. Podemos ter uma prova disso no último capítulo de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, cerca de 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, por volta do ano 60, ele chega à cidade de Roma e é recebido por judeus que ali viviam. E eles dizem: nós queremos saber mais sobre essa nova fé, sobre essa nova doutrina, pois em toda parte se ouve falar dela. Ou seja, os crentes daquela época, em poucas décadas, conseguiram não ganhar todo o Império Romano, mas espalhar por todo o Império Romano a nova mensagem, despertando o interesse das pessoas. Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Ou seja, a vestimenta espiritual é uma coisa, o revestimento de poder é outra coisa. E isso aconteceu em Atos capítulo 2. A expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igreja nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como
Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e outros. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar a um africano. Isso mesmo, através do evangelismo de Filipe, uma pessoa foi enviada à África já conhecendo o novo evangelho de Cristo. No terceiro item, Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu isto. Reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Claro que hoje, para nós, isso parece óbvio, mas na época de Pedro, o pensamento era diferente. O pensamento judaico é que a lei de Deus, os ensinos de Deus, a salvação de Deus, tinham vindo apenas para o povo israelita, apenas para o povo judeu. Portanto, não era algo a ser compartilhado com outros povos ou nações. Pedro foi criado com essa mentalidade. E agora ele abandona essa mentalidade para reconhecer que o evangelho que Jesus veio trazer, as boas novas que Jesus veio trazer, eram para todos os povos, até para aquelas nações que os judeus normalmente não tinham contato ou não gostariam de ter contato. Como judeus, eles foram criados de uma forma a procurar se afastar dos outros povos, a não se importar muito com as outras nações. Mas agora eles têm que abandonar esse pensamento e assumir um novo paradigma. Temos que ir audaciosamente onde nenhum outro cristão foi. E quem colocava esse impulso neles? O poder do Espírito Santo. Eles não faziam missões simplesmente porque sonhavam ter grandes templos, muitas igrejas, ter fama, poder, dinheiro. Eles não tinham esse objetivo. A única coisa que os movia é: temos que levar Cristo aos outros. Temos que levar Jesus às outras pessoas. As outras pessoas precisam conhecer esta salvação, pois sem essa salvação em Jesus, elas estarão perdidas para sempre. Quem colocava isso em seus corações? O Espírito Santo. Veja que de perseguidor dos cristãos, o judeu Saulo de Tarso, Shaul, agora renomeado Paulo, se tornou o apóstolo dos gentios. Gentios no sentido de não-judeus. As outras nações, as gentes, ou como alguém poderia até dizer, como um judeu da época poderia dizer, as gentalhas. É esse público que Paulo toma para si como o seu grande campo missionário. O apóstolo João relata que Deus se interessa para a salvação de todos os homens. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens, impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Podemos ver isso no ministério de Pedro com o centurião Cornélio, porque até então o evangelho estava restrito a judeus e pessoas prosélitos judeus, ou seja, gentios que já eram convertidos ao judaísmo. Agora, com Cornélio, em Atos capítulo 10, nós temos uma pessoa que era não judeu, digamos, da gema. Não era um prosélito judeu, mas era um simpatizante do judaísmo. Era alguém que ainda não tinha se convertido ao judaísmo, mas que via aquela religião como algo a ser abraçado. Então ele é a primeira pessoa ali da sua comunidade alcançada para o evangelho. Vemos ainda o trabalho de Filipe em Atos capítulo 8, a cidade de Samaria. Como todos lembram, os samaritanos não se davam com os judeus. Assim como hoje, os judeus não se dão com outros povos e outros povos não se dão com eles. Era uma barreira cultural muito grande. Já de muitas gerações havia essa inimizade entre judeus e samaritanos. E Filipe, um judeu, ele vai à cidade de Samaria. Ele não apenas prega a Jesus, mas Deus também usa com poder e autoridade para realizar milagres e sinais. E assim o povo de Samaria é alcançado para o evangelho. Vemos ainda a igreja missionária na cidade de Antioquia da Síria, em Atos capítulo 13. Também em Roma e outras regiões longínquas com o ministério apostólico de Paulo. No terceiro e último tópico, falaremos sobre a ação do Espírito Santo e a obra missionária. No primeiro item, a função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão a de ungir, ou seja, separar, capacitar, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Ele escolhe os capacitados? Não, ele capacita os escolhidos.
Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Qualquer igreja que quer fazer missões precisa da ação do Espírito Santo. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada a esta ação. Vemos este princípio com o próprio Senhor Jesus Cristo, que, no começo do seu ministério, foi ungido pelo Espírito Santo. Isso significa que antes disso, nos seus 30 anos de vida, antes de começar seu ministério, isso quer dizer que Jesus não tinha o Espírito Santo na sua vida? De forma nenhuma. Assim como João Batista, Jesus foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Porém, o Espírito Santo o unge, o separa. É isso que significa a palavra Messias, o ungido, o escolhido. E Jesus ele representou isso no seu mais alto grau. Portanto, ele é ungido pelo Espírito para exercer seu ministério. E isso estava profetizado em Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3, a mesma profecia que Jesus lê em Lucas capítulo 4, versículos 17 a 20, e fala ao povo que o escutava: hoje se cumpriu esta profecia em vocês. Em um outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e qualquer outras atividades que não fosse a evangelização. Os cristãos primitivos, por seu turno, eles eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Segundo item do terceiro tópico, o Espírito Santo capacita para a obra. É ele quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo, pois é isso que significa a palavra evangelho, boas novas, boas notícias. Em Atos capítulo 16, vemos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Ali, a ação do Espírito Santo foi de separar pessoas para o trabalho de Deus e ainda de instruir os discípulos, os apóstolos, onde e como eles deveriam pregar. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor, ele que ensina os ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Afinal, não é simplesmente chegar num lugar em que ninguém conhece o Evangelho, nunca ouviu falar de Jesus, não conhece a Bíblia, e você sair pregando: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, amém. Não é apenas isso. É no sentido de levar a mensagem do Evangelho de uma maneira que faça significado, que tenha significado, que faça sentido para aquelas pessoas que vivem numa outra cultura, têm outros valores, têm uma outra realidade, não têm a mesma vivência que o missionário cristão muitas vezes possui. Às vezes, os valores daquela sociedade são bem diferentes de uma sociedade cristã ocidental urbana. Como traduzir a mensagem do Evangelho para essas pessoas? Não se trata apenas de traduzir a Bíblia para a língua daquelas pessoas, não é apenas isso, é muito mais. Significa também colocar a mensagem de Cristo de uma maneira que aquela cultura consiga entender e ter como algo relevante para a sua vida. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus quanto o dos discípulos da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. No terceiro item, Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais, da CPAD, o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. Afinal, fica a pergunta: onde começar? A quem procurar? Falar com quem? De que maneira? Uma sociedade nova, diferente, que é uma outra cultura. Como iniciar o trabalho? Como prosseguir? Que tipo de abordagem utilizar? Como falar com estas pessoas? Não basta apenas conhecer a sua língua, mas também precisa conhecer a sua realidade, seus valores. São perguntas que só Deus pode responder. E ele responde através de quem? Do Espírito Santo. É isso que observamos no livro de Atos dos Apóstolos,
quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é um Deus impessoal, um Deus deísta, um Deus que está longe do seu povo, mas um Deus que está perto de nós, que ele intervém de tal maneira que ele deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito Santo direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Veja só, não estamos dizendo que os grupos não pentecostais não façam missões e isso seja inválido. Não é nada disso. Muitos grupos religiosos que não são pentecostais são cessacionistas, ou seja, não acreditam na ação do Espírito Santo como no Pentecostes. Eles também, alguns, realizam missões, e às vezes até de uma maneira bem eficiente. Porém, o que estamos mostrando é que missões é uma ação do Espírito Santo e que não podemos fazer a obra missionária da forma eficaz e eficiente sem a ação do Espírito Santo. A conclusão nos fala que nesta lição estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que, assim como ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda a obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Ou seja, é o Espírito Santo que faz com que ainda nesta época de alta tecnologia, de inteligências artificiais, de muita ciência, muito conhecimento, é o Espírito Santo que faz com que a mensagem do Evangelho permaneça viva, atual e funcione para alcançar vidas e transformar corações. Aqui está, portanto, um resumo da nossa quinta lição, revista CPAD, estudando nesse trimestre sobre missões e evangelismo, e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a sua vida, comenta, curta, compartilha este vídeo, espalha a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.